Em operação de julho 1936 a 22 de abril 1945, pouco antes da derrota da Alemanha em maio daquele ano. Manteve principalmente prisioneiros políticos durante a Segunda Guerra Mundial. Prisioneiros relevantes como o filho mais velho de Joseph Stalin, o penúltimo primeiro-ministro da Terceira República Francesa, a esposa e os filhos do príncipe herdeiro da Baviera, além de vários outros. Possuía uma câmara de gás e uma área de experimentação médica. Os prisioneiros eram tratados de forma desumana, alimentados de forma inadequada e mortos abertamente. Após a guerra, quando Oranienburg estava na zona de ocupação soviética, a estrutura foi usada como o campo especial número 7 da NKVD. Pelo menos 30.000 morreram por causas como exaustão, doenças, desnutrição e pneumonia, em decorrência das péssimas condições de vida. Muitos foram executados ou morreram em decorrência de experiências médicas brutais. Hoje está aberto ao público como um memorial. Bom dia, 22 de agosto de 2025, sextou aqui em Berlim. Vou fazer uma homenagem aqui ao meu grupo preferido, Scorpions, da Alemanha. Ele não é de Berlim, né, da terra original aqui da sede deles. Mas é isso aí, agora nós vamos lá para Sachsenhausen. Já comprei o ticket aqui. Vou pegar o metrô, que tá logo aqui atrás, e vamos embora. Bora, pressiona a vista. Eu vou parar lá na estação Oranienburg. Então vou falar um pouco aqui lá do campo de concentração de Sachsenhausen. Ele fica aqui uns 25, 30 km de Berlim. Estou indo de trem, metrô-trem, né? Misturado. Ele ficou de operação de julho de 36 a abril de 45, 9 anos. E lá eram colocados prisioneiros, vários, e tinha alguns de destaque aí. O filho mais velho de Stalin, isso mesmo, o filho mais velho de Stalin. O penúltimo e primeiro-ministro da França e vários outros. O príncipe herdeiro lá da Baviera. Lá tinha uma câmara de gás, uma área de experimento médico, e os prisioneiros eram maltratados e eram tratados assim de forma desumana ao extremo. Após a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um campo soviético, né? Número 7 da NKVD. Isso mesmo. Estima-se que mais de 30.000 mortos por causa de desnutrição, exaustão, doenças, desnutrição, pneumonia, execuções e experiências médicas. Vê se tem mais um negócio desse. Então, vamos lá visitar mais um campo. Interessante, a palavra negacionismo ou negacionista surgiu na França na década de 80. Por pessoas que negavam a existência do Holocausto. E foi criado lá por um francês lá, ele até escreveu um livro e tudo. E depois se expandiu para várias outras situações. Então, o negacionismo veio aí de pessoas que negavam a existência do Holocausto. 9h35, chegou aqui em Oranienburg. Agora eu tenho que pegar um busão ou então caminhar até lá. Caminhando são meia hora. Vamos ver como é que é. Bem, parei ali no ponto de busão. O próximo busão é 10h02.
São 9h30 agora, um pouquinho mais. Ficar esperando esse tempo todo, eu vou a pé. 27 minutos até lá. Bom que eu faço a caminhada. Bora! Como é bom morar num país onde você pode ter um portãozinho assim, um murinho tranquilo, seguro. Uma casinha que você pode deixar aberta. Aí, ó, que maravilha. Cheguei, 20 minutinhos. De cara com a torre ali. É sinistro, né? Vamos fazer o cadastro ali e entrar. Eu já fui lá dentro, já peguei o guia, já peguei o áudio guia. Aqui na frente tem um moralzinho aqui com algumas informações. Fim da guerra na Europa, bomba atômica. Ali o julgamento. Então vamos para lá. Aqui na entrada alguns objetos da época. E aqui o mapa. Nós estamos aqui e vamos fazer essa visita aí. Aqui atrás, bem na entrada, duas maquetes, uma bem grande, outra pequena, mostrando o campo em determinadas épocas. Bem, já saí lá da entrada, né? Essa aqui é a rua principal do campo. À minha esquerda aqui está, de fato, o campo. E aqui à minha direita o acampamento militar, né? Os barracões, as casas dos coronéis, né? Dos soldados, dos generais. E o pessoal chegava aqui ou de comboio, de caminhão, ou de trem via aquela estação que eu passei, ou uma outra estação de Sachsenhausen, que é um pouco mais distante daqui. E quando chegava pela hora em Hamburgo, e o pessoal caminhava até aqui, marchando, o pessoal da cidade apedrejava e xingava o pessoal. Que coisa, hein? Bem, da rua principal, ali tem a casa do comandante, o cassino da SS, que eles treinavam os caveiras. E aqui, de fato, a entrada para o campo. Você vê que é um padrãozinho parecido com as outras. Continuando aqui na entrada do portão principal do muro ali para o portão principal do Arbeit macht frei. O trabalho te liberta. E aqui, essa entrada é exatamente no eixo do campo, simétrico. Aqui, logo da entrada, tinha o setor de segurança e o de controle. E ali na frente, pista de teste de calçados. O que era isso? As fábricas faziam os calçados e colocavam os prisioneiros aqui para testar, ficar andando com ele o dia inteiro, parte do tempo, para testar, né, a qualidade do sapato e a durabilidade. Coisa de maluco, né? Aqui nessa área eu tenho um campo pequeno, complexo de barracões, feito em 38, e alojou grande parte da maioria dos prisioneiros judeus até serem deportados para Auschwitz, em outubro de 42. Também aqui, né, a questão do lugar aqui, pista de teste para calçados, barracão 38, prisioneiros judeus no campo de concentrações, é 36, 46, é muita informação. Vamos passar devagar, vou falar só o necessário, então o vídeo fica grande. Vou entrar aqui no barracão 38. Prisioneiros judeus nas condições. Doideira. Olha o banheiro do pessoal. Nossa Senhora. Lavatórios. Story room. Lá o banheiro, aqui o lavatório. Aí dentro desse barracão tem um museu com muita informação, inclusive um subsolo aqui, ó. Vários objetos, uniforme, fotos.
sola de sapato, pedaço de roupa. O pessoal vendo uma sinagoga, o domo da sinagoga pegando fogo e ela destruindo totalmente. Provavelmente foi em 1910/11/38. Agora eu vou pro barracão 39, 38, 39, olha só, isso aqui dá a impressão que é original. Pegou fogo, aí botaram um vidro aqui para proteger e aqui é restaurado. E os barracões era tipo casa padrão, barracão padrão, previsto para 150 pessoas, mas o pessoal socava muito mais. A polícia SS, Schutter Staffel, quando os prisioneiros não estavam trabalhando, eles estavam dentro desses barracões, obrigatoriamente. E se pegasse alguém, né, dando pão pro outro, fazendo alguma coisa errada e tal, o pessoal da torre ali, ó, aquela torre ali atrás, pregava fogo neles. Essa aqui é a forma de identificar a comunidade prisioneira. Aí tem vários tipos aqui, gays, judeus, né, russos, comunistas. Aqui, situação, como é que era o vaso sanitário deles. Ó. Isso para 200, quase, talvez 300 pessoas. Aqui é a mesma coisa para a sala de banho. Entrando agora aqui no ponto 17, chama edifício de celas, que era a prisão construída aqui logo depois que eles fizeram o campo, e era em formato de T. Só essa aqui que permaneceu. Tem uma central ali e um outro braço para lá. Ali no meio tinha a sala da polícia SS e eram 80 celas. Vamos entrar. Total de cela. E aqui. Aqui, quem desobedecia tinha vários castigos. Tinha uma cama de palmada ali dentro, ficar por semanas numa cela escura e vários outros tipos, ficar em pé no sol. E tem esse aqui que é a estaca. Ele era pendurado aqui em cima, né, com os braços, com as mãos amarradas, os punhos amarrados e pendurado aí, ó. Que loucura! Aí o formato da edifício de celas, CT. Hoje só tem esse aqui. Aqui ficava o campo de prisioneiros. Você faz um semi-anel aqui, ó. E aqui, num ponto aqui, ficava a forca. Isso mesmo, os caboclos eram enforcados aqui, os prisioneiros. Isso, ó, ficava forca. Esse ponto aqui ficava no meio dos barracões dos prisioneiros. Macabro, hein? Eu estou no barracão que foi a cozinha aqui. Interessante, contando sobre a comida aqui, que era uma sopa rala de batata, às vezes até podre, nabo e nada de carne. E no final do dia você tinha uma ração já contada, né, a dose contada, né, ou seja, não tinha proteína nenhuma. Aí eles trabalhavam, uns morriam por exaustão, por falta de alimentação adequada. Aqui, ó, esse aqui é um objeto original, ó, que eu falei lá que era de castigo, da mesa de palmada. O cara deitava aqui, botava a bunda pra cá e tomava chibatada aí. Aqui dentro desse barracão tem uma exposição no filme, meia hora, dos 50 acontecimentos principais relacionados aqui. Mas muito interessante, mas muito, com imagens impressionantes. Muito top. Riqueza de informação, infelizmente, né, sobre o assunto, mas tem que existir para
para que não aconteça novamente. O monumento, o obelisco, tem 40 metros de altura. E lá em cima tem os triângulos invertidos. São 18, representando cada um país aqui da Europa, que eram trazidos, né, os prisioneiros trazidos desses países para cá. E foi construído aqui em 1961, já na RDA, República Democrática Alemã. E aqui era uma espécie de um palco, tá vendo? Ó, eu tava aqui atrás, né, saí daquele monumento lá, andei até aqui. Aqui é a fossa de fuzilamento, separada do campo lá, pro muro. Então o pessoal entrava aqui, andando, era fuzilado aqui. E na sequência ali também é a fossa comum com cinza de vítimas, que depois, né, de um tempo, foram encontrados vários corpos aqui mortos, tudo amontoado aí. E aí fizeram esse, hoje é um memorial. Na verdade eu falei que o memorial é lá, não, o memorial é aqui, ó. Lá que foram encontradas, né, as vítimas, e foi feito esse aqui, ó. Então, escutei o áudio guia aqui, vou passar rapidinho aqui. Aqui é a estação Z, o pessoal entrava ali e aqui tinha uma rampa, caminhava para a câmara de gás. Também tem o crematório. E aqui no centro tinha uma estrutura automática para o tiro da nuca. Ela não está aqui, é só comentário. E aqui tem um memorial. Isso aqui, na verdade, isso aqui já foi feito depois pela RDA, República Democrática Alemã. E aqui, ó, tem uma cobertura que foi feita aqui para proteger as fundações. Muito louco. E interessante, porque chama Estação Z. Né? Cinicamente eles colocaram esse nome porque o pessoal, os prisioneiros, entravam no portão A e tinha o fim aqui na Estação Z. Estou dentro da Torre E. Ela está toda fechada aqui. Aqui tem umas exposições ali, ó. E aqui os guardas ficavam aqui e qualquer tentativa de fuga, de pular fora aqui, eles tinham que atirar imediatamente e para matar. Torre E, lembrando, né? Portão A inicial, depois vários pontos identificados pela letra do alfabeto. E a estação Z, que era a derradeira. Eu tava aí dentro, né? Bem, depois da torre, aqui já é o museu do campo especial soviético. Depois que eles libertaram, né? A União Soviética tomou aqui como um campo pós-guerra. Logo depois da torre, tem o museu do campo soviético. E aqui tem o cemitério, né, de fossa comum. E hoje é um memorial para as vítimas do campo especial. Aí, ó. Fossas comuns e memorial para as vítimas do campo especial. Placas comemorativas. Ali atrás tem uma cruz ali. Aí, ó. Leonardo Scapo, Henry de Bow, Ernest Dulin, Max Grob. E aqui o memorial. Tudo emendado aqui. O campo ali, a Torre E, depois aquele museu que eu passei. Os túmulos. E aqui são os barracões de tijolo. Foi a União Soviética, né? Depois da guerra, que eles tomaram aqui
utilizaram essa parte como campo dele, né, de concentração deles. Aqui nesse ponto, o ponto 33 do mapa aqui, foi construído em 1939 um crematório. Segundo as informações aqui do audioguia, dá para identificar por aqui. Obviamente só a fundação hoje, mas depois descobriram o que era. E antes disso, os cadáveres eram enviados para Berlim para ser cremados lá. Aí depois de um certo tempo, esse aqui não aguentou mais a quantidade de mortos para cremar. Aí ele foi destruído e lá naquela estação Z foram criados mais 4 crematórios. Estou chegando agora nos barracões da enfermaria. E tinha aí aproximadamente 800 leitos. E aqui eles faziam experimentos, né? Faziam atendimento. E é do lado aqui do crematório ali. Aí, enfermaria. Até 1942, as S... Cara, é muito doido. Tudo aqui no subsolo da enfermaria, olha só. Que loucura. Aqui foi um depósito de cadáveres, enquanto eles não tinham patologia ainda, né? Tem que escutar o áudio aqui, porque é muito doido. E aqui já estou chegando no final, que é o número 36 da sequência aqui. É a fossa comum. Das vítimas. Ela é colocada aqui atrás, ó. Fossa comum para as vítimas do campo de concentração. Então, deixa eu esclarecer aqui, que aqui são fossas comuns dos prisioneiros que logo após, ai meu Deus do céu, logo após a libertação do campo, eles morreram. Não aguentaram e morreram, então foram sepultados aí. Então, pouco antes, né, da libertação do campo, Sachsenhausen, a SS pegou a galera e fez eles marchar até o Mar Báltico, de 500 em 500 pessoas. Foi chamada a Marcha da Morte. E muitos deles, já cansados, já exaustos, né, não conseguiram marchar. Ficavam para trás. E os que ficavam para trás, a SS dava cabo deles. Né? Aí alguns chegaram, depois foram liberados lá pelas tropas, né, dos aliados, né? E alguns depois foram tratados e tal. E aqueles túmulos ali foram alguns que foram enterrados aqui, que morreram logo após a libertação. Bem, encerrando o passeio, já devolvi o audioguia. Espetacular. Emociona e sem palavras. Eu recomendo estudar um pouco da história, vir aqui, sentir essa... O clima é pesado, não é legal, mas mais um campo concluído. O próximo agora é Auschwitz, lá em Cracóvia, mora pro centro da cidade.